A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Esses dias eu não andei gravando nenhuma mensagem da Palavra de Deus, mas agora à tarde eu resolvi sentir de Deus de pegar a palavra aqui e deixar uma mensagem para nós. Mas antes de eu deixar essa mensagem, eu queria falar algumas coisas aqui a respeito da Palavra de Deus. Que muitas das vezes eu observo alguns pregadores na internet, fora da internet, algumas igrejas que eu acompanho aqui na televisão, e eu só posto no meu Facebook ou alguns pastores, homens, que eu percebo que realmente está pregando a palavra e realmente aquela pessoa vive ali o que está pregando. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com alguém que está no Espírito, se estiver pregando. É claro que a Bíblia diz que ia surgir falsos profetas que possível enganaria até os escolhidos do Senhor. Mas eu observo, porque nós estamos aproximando para a vinda do Senhor Jesus. A gente está vendo tantas tragédias, cumprimento da palavra de Deus. Até eu vi essa semana, no Rio de Janeiro, um jovem postou 4, assim, bolas de fogo no céu, e ele correu e chamou uma pessoa, só que eles falaram palavrões, e eu não quis postar por causa dos palavrões. Mas, eu tenho visto aí, eu tenho acompanhado um bispo, ele é da Universal, e eu vejo que aquele homem prega a palavra de Deus de corpo, alma e espírito. A gente vê que ele dá o discípulo ali pregando a palavra e ele fala com intrepidez, uma sinceridade. E eu sinto a presença do Senhor quando eu ouço a pregação dele. Por isso eu posto, porque eu postando os vídeos dele, eu estou evangelizando. Eu tenho muita pessoa no meu Face de fora do Brasil, do exterior e no Brasil, e que muitos vê aquela pregação que eu posto. Porque o intuito de nós postarmos a mensagem é ganhar almas para o Senhor, verdadeiramente ganhar almas para o Senhor. Por quê? Porque hoje a gente vê tantas mensagens, tantos pastores, tantos pregadores, mas a gente percebe-se algumas coisas assim que não são muito agradáveis ao Senhor. A gente percebe na maneira da pessoa expressar a palavra que ela está falando aquilo ali de boca para fora, mas o coração parece que está distante de Deus. E eu não consigo permanecer diante de uma mensagem de uma pessoa assim, ouvir a mensagem e postar a mensagem de uma pessoa assim. Mas eu respeito, porque eu não estou citando o nome de pessoas aqui, mas eu não posto no meu Face e não acompanho. Quando eu percebo que aquilo ali está com fajutagem, com brincadeira ou outra finalidade, eu não posto. Porque eu observo a Bíblia Sagrada e a pregação de um homem de Deus, a finalidade de tudo isso, de pregar a palavra, é ganhar almas para o Senhor e alertar o povo acerca dos acontecimentos do fim dos tempos, das perseguições, porque a Bíblia diz que muita ia ser a aflição do justo, e a Bíblia diz que o justo ia ser perseguido por toda a terra por causa do nome do Senhor. Então eu vejo que alguns pastores e alguns irmãos por aí defendem que eles pregam que não existe perseguição, e que um dia eu vi um pastor renomado falando para uma criança acerca disso. A criança fez uma pergunta para ele, a criança falou que estava passando perseguição, não sei onde, se é no colégio, se é no trabalho, não me lembro bem. Ele respondeu a criança dessa forma: você é tão jovem passando perseguição? Eu estou dessa idade, nunca passei por isso. Eu fiquei assustado, porque eu já li a Bíblia, eu já tinha conhecimento acerca da perseguição da igreja, dos fiéis, né? Da verdade é dos fiéis. Não está falando da igreja ao todo, falando dos fiéis.
E eu assustei com aquilo. Então eu glorifico a Deus pelos homens de Deus que eu tenho visto pregando o evangelho e tem lutado para ganhar almas, tem alertado o povo acerca da vinda de Jesus, acerca do pecado, acerca do fim dos tempos, acerca das tragédias que vão acontecer enviada de Deus para cumprir seu evangelho. E eu louvo a Deus por esses homens. Então eu oro e peço ao Senhor que levante mais homens como esses para que venha alertar o povo acerca dos falsos profetas que já se multiplicaram e praticamente já dominaram os templos. Porque eu observo assim, pode ser na Universal, pode ser na Batista, na Metodista, na Assembleia. Se eu perceber que é verdadeiro um homem de Deus, eu tenho prazer, eu sinto alegria de sentar diante da TV para ver ele pregar, para ver ele falar de Jesus. A gente sente unção, a gente glorifica a Deus junto com aquela pessoa. A gente está aqui do lado de cá, mas lado a lado, na mesma fé. Isso nos alegra, isso nos traz felicidade. Mas quando você vê uma pessoa e você percebe que aquilo ali é do gogó para fora, ou tá com outras finalidades, a gente fica triste, aborrecido, e você não quer ver mais aquilo. Então eu louvo a Deus pela vida desses pastores que estão aí pregando com ousadia e falando das verdades da Bíblia. Não está ocultando a verdade e nem se ocultando de que ele é fiel a Jesus. Porque eu vejo hoje alguns irmãos e alguns pastores que eles são muito crentão, longe dos outros, mas quando chega perto dos outros ou no mercado, ou onde que ele estiver, ele não é mais crente. Lá ele já não é mais crente, começa a piscar o olho, começa a coçar os olhos, começa a dar sinalzinho. Eu não acho que uma pessoa de Deus, uma pessoa que está lutando pela vida eterna, não faz esse tipo de coisa. E eu observo aí, tendo diante da telinha aí, do Facebook, do YouTube, eles têm uma mania de ficar dando sinalzinho do outro, piscando o olho, dando sinal, zombando, rindo. Eu não tenho essas pessoas como pessoas de Deus, como pessoas que estão buscando a vida eterna, a preparando para a morada eterna. Porque hoje nós estamos em situações que nós estamos pagando com a nossa própria pele, com a nossa própria carne, para que nós venhamos herdar o reino do céu. As perseguições são muitas, as maldades são grandes que eles fazem com a gente. Mas a gente vai glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então eu louvo a Deus, que Deus venha abençoar o Bispo Jadson, que é da Igreja Universal, que depois que eu passei a ouvir o Bispo, graças a Deus, muitas coisas que eu precisava na minha vida de mudar, mesmo eu lendo e trazendo mensagens aqui, eu louvo a Deus, Deus tem usado ele para a minha vida, para a vida da minha esposa, e eu tenho enviado no Zap, para as pessoas que eu conheço, as mensagens dele, mandando ouvir as pregações dele. Eu estou fazendo o máximo que eu puder de distribuir as mensagens dele para as pessoas que eu conheço, porque Jesus realmente está voltando e ele tem uma intrepidez, uma sabedoria muito grande para levar a mensagem do Senhor com fidelidade, com amor e com sinceridade. Então que Deus abençoe a vida dele, da esposa e o ministério dele em nome do Senhor Jesus. Então, amados, eu vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus para minha meditação de todos que vão ouvir, que eu acho muito importante para a nossa vida, porque nós devemos observar a palavra e guardar a palavra de Deus, né? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 22 em diante. Vou ler do 21 em diante. Mateus, capítulo 5, versículo 21 em diante. Que diz assim, ó. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que se
sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilie-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Amados, essas palavras aqui são muito importantes para a nossa vida, principalmente nos dias de hoje, que somos muito perseguidos, odiados, zombados todos os dias. Porque muitas das vezes a gente não está preparado para uma palavra, por um ataque de Satanás, e ali às vezes nós nos revoltamos e falamos alguma coisa que não é do agrado de Deus, ou até mesmo deixamos ficar com raiva por aquele ataque ou alguma coisa parecida. Então nós temos que nos trabalhar diante da Bíblia Sagrada e do Espírito Santo de Deus, o nosso interior, a nossa carne, a nossa mente, o nosso coração. Nós temos que buscar de Deus uma mansidão, o entendimento, compreensão na palavra. De que forma? Porque quando nós sofremos esse ataque, nós temos que entender de que nós somos separados para Deus, de que nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, e que nós estamos dentro da promessa de Deus, que nós somos herdeiros de Cristo para a eternidade. E nós temos que entender que o que está dentro daquela pessoa são espíritos de demônios, até então pode ser permitida por Deus para provar a nossa fé. E que nós temos que repreendermos no nome santo do Senhor Jesus. Por isso é que nós devemos andar em santidade com Deus e buscar um revestimento espiritual do Senhor, para quando nós abrirmos a nossa boca, o Senhor ouvir e responder às nossas orações e nós obter êxito diante de Satanás. Então nós temos que ter o quê? Essa visão bíblica. Nós temos que ter o quê? Esse entendimento bíblico. Mas não é só ter o entendimento. Nós temos que nos santificar. Nós temos que obedecer a palavra. Muitas das vezes a gente tem que negar a nossa carne em vários ângulos, aliás, todos os ângulos. Nós temos que negar a nossa carne para que nós venhamos obedecer a palavra, nos santificar e Deus nos revestir do céu com a unção dobrada do céu para que nós possamos vencer o ataque de Satanás. Porque nós somos atacados todos os dias, porque nós carregamos a marca de Cristo, nós carregamos o Espírito Santo e nós sabemos de onde viemos e para onde nós iremos. Então, nós estamos o quê? Esperando a promessa de Cristo para que nós venhamos herdar a herança eterna, que é a Nova Jerusalém. Mas isso é palavras que, se eu for aprofundar, vai demorar muito. Porque antes da Nova Jerusalém tem um reinado com Cristo durante 1000 anos. Então é muita coisa que a gente tem que entrar em detalhes. Mas vamos aqui. Então aqui o que a palavra está falando? A palavra está dizendo o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, o Senhor está nos advertindo o quê? Para nós não matar. Se matar, vai virar réu de juízo. Então nós temos que tomar muito cuidado, muita cautela com os ataques de Satanás para nós não irarmos. Mas se irá, não peque, vigie. E aqui mais embaixo do 22 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. O que é encolerizar? Qualquer que aborrecer, que perseguir, que falar mal, que levantar contra o seu irmão, será réu de juízo. Então nós temos que tomar muito cuidado, que muitas das vezes
até por um motivo de uma pessoa falar mal da gente, ou perseguir a gente fala mal, a gente fica revoltado, e aí quem acaba pecando e trazendo maldição para a nossa vida é nós mesmos. Porque a Bíblia manda amar o inimigo e orar o quê? Pelo que persegue. Lá no capítulo 5 do 44 fala isso, para nós orar pelo que nos persegue. Amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Mas se nós olharmos para alguns cristãos, entre aspas, que estão ao nosso redor, e para esse mundo pecaminoso, nós não vamos praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus você tem que conceber ela para dentro de si, separadamente. Lembra de Sansão? Sansão era um nazireu de Deus. O que significa nazireu de Deus? Separado para Deus, para fazer uma obra para Deus. Só que Sansão não deu ouvido à palavra de Deus. O que aconteceu com Sansão? Ele foi salvo, mas não precisava de morrer da forma que morreu. Então, muitas das vezes, nós temos que analisar a Escritura e praticar o que está dentro da Bíblia, independente dos acontecimentos que têm acontecido na nossa vida. Então, vamos lá, vamos mais adiante. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinétrio. E qualquer que lhe disser a seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. Então eu acredito que essa palavra raca, que eu não tenho a interpretação dela aqui, significa aborrecimento, perseguição, as mesmas coisas. E louco, essa palavra louco. É por isso que eu sempre falo que nós temos que tomar muito cuidado de falar que uma pessoa é louca. Não, essa pessoa é louca, fulano é louco. Nunca cita isso, vigia com esse palavreado. A Bíblia diz que você pode citar isso. Você pode citar assim, parece louco, mas nunca fala com a pessoa louco. Se você falar com a pessoa é louca, será réu do fogo do inferno. Se você chamar uma pessoa de louco, você será réu do fogo do inferno. Amados, eu já pratiquei isso aqui. Eu não sabia. Mas o dia que eu tomei conhecimento dessa palavra, eu mudei a minha forma de falar. Então a Bíblia ela é a bússola da vida eterna. Todo dia ela nos lapida e todo dia ela nos chicoteia. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia e nós temos alguns carrapichos para tirar, e a palavra vem arrancando esses carrapichos, ela está nos chicoteando. Mas só que nós aceitamos a correção da palavra porque nós somos nascidos de Deus. Então, observe, não chama ninguém de louco, porque senão você será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxer a sua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha bem, contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilie-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Observa-se que a palavra de Deus está falando aqui até da entrega da oferta. A oferta. Então é coisa muito séria isso aqui. Porque tem igreja que recebe a oferta de tudo enquanto é forma, de qualquer pessoa, de qualquer jeito. E eles pedem também e não está preocupado com essa palavra. Diz a Bíblia que se nós for levar a nossa oferta ao altar do Senhor, mas se o nosso irmão tiver alguma coisa contra nós, para nós voltar lá e reconciliar com o irmão. Reconciliar com o irmão para levar a oferta. Mas eu vou explicar para os irmãos uma outra coisa aqui que vai fazer você entender de que forma essa mensagem funciona. Porque a igreja verdadeira de Cristo, ela jamais vai ser amada pelo mundo. E a igreja verdadeira de Cristo, quando ela brilha dentro da igreja, os falsos profetas odeiam ela. E não tem como você se esconder como uma ovelha, como um verdadeiro servo de Deus. Diz a Bíblia que você pegando uma luz, uma lamparina, ou pegando um candeeiro, você consegue esconder ela debaixo da cama ou embaixo de uma mesa? Você consegue esconder à noite? Não, ela brilha. Ela vai brilhar. Assim é um crente dentro do templo. Ele vai brilhar. Ele não vai ser escondido. Onde que ele estiver, ele vai brilhar. Então não tem como se esconder. Então, isso aqui, a Bíblia manda nós amar o inimigo, mas não significa que eles nos amam. Não, não. Você tem que viver bem com todos. A Bíblia vai para seguir a paz com todos e a santificação, senão a qual ninguém verá o Senhor. Mas preste bem atenção, não significa que eles vão seguir a paz com você, não.
É você que tem que ter paz dentro de si, no seu coração, na sua mente, não ter ódio, não guardar mágoa e amá-lo individualmente. Então você pode levar a sua oferta e deixar no altar que o Senhor vai receber. Aqui a palavra está falando de mágoa. Se você tem mágoa contra o seu irmão, se você tem ódio porque ele fez alguma coisa, uma ira, por exemplo, não. Você tem que consertar, você tem que tirar isso do seu coração. Por quê? Quando você levar a sua oferta no altar, o Senhor receber a sua oferta. Porque o significado de ser cristão é morar no céu, é ter vida eterna, é herdar a Nova Jerusalém. Então, se não fosse por isso, eu não estaria aqui e nem preocupado em deixar uma mensagem para mim mesmo e para vocês aqui. Por que eu deixaria? Se não vou ter nada, se eu não vou viver eterno, se não for direito da vida eterna, que gosto teria? Que graça teria? Então, a graça de ser cristão é nos preparar, principalmente nos dias de hoje, rapidamente, porque Jesus está próximo a voltar, preparar o nosso coração, nosso espírito, nossa alma, santificar e buscar o Senhor com toda a força, para que nós venhamos ter vida eterna, ter morada eterna. Mas para isso, a Bíblia fala que nós íamos ser provados, nós ia ter obstáculos. Mas nesses obstáculos, nós temos que buscar conhecimento de Deus para nós poder sobressair nos obstáculos. Porque no meio da provação, se você não tiver mansidão, sabedoria e buscar este Deus, você peca muito. E você pode ser tragado pelo adversário. Porque, na verdade, nós cristãos somos dependentes de Deus. Por que o Senhor fala para a igreja? Não lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Porque, na verdade, quem vence as nossas guerras, nossas batalhas, é o Senhor. Porque nós não temos força para lutar com Satanás. Mas nós oramos, clamamos ao Senhor e Ele nos socorre. Portanto, Ele disse, clama a mim e respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, o Senhor jamais abandona um justo. Se você é justo, se você tem consciência plena com Deus, de que você está andando com santidade e com justiça diante do Senhor, pode clamar, Ele vai responder. Mas muitas das vezes o Senhor cala na nossa vida para ver se realmente nós vamos confiar nele, para ver se realmente nós estamos crendo nele. E o bispo deixou uma mensagem essa semana, deixou há dias, mas eu ouvi ela essa semana, sobre Abraão. Ali quando Abraão perdeu um pouco a fé, Abraão mentiu, a luta que Abraão passou ali quando Faraó pegou Sara, depois aquele outro rei lá pegou Sara de novo. E não precisava daquilo se Abraão tivesse ficado em Canaã. Não precisava, igual o bispo falou. Mas muitas das vezes nós precipitamos, não demos ouvido a Deus e marchamos com as nossas próprias pernas e pagamos o preço. Amados, eu deixei hoje essa mensagem aqui. Eu queria falar mais, mas eu não vou falar mais porque vai esticar e vai ficar grande. A função que eu aconselho, o que eu aconselho a você que ouvi essa mensagem, ouvi as mensagens do bispo? Leia a Bíblia. Busca conhecimento da Bíblia. Quando você vê um pregador pregando, confira na Bíblia. Segue a palavra de Deus. A Bíblia é a bússola da vida eterna, é a bússola da salvação. Mas seja rápido, porque Jesus está realmente voltando, o sinal está aí, porque eu estou vendo a falta de fé de alguns cristãos, entre aspas, o que eu digo, falsos profetas, multiplicou e eles praticam maldade friamente. Eles são os assassinos da fé. Vigia. E multiplicou na terra. Triplicou. E os falsos profetas, eles têm uma frieza espiritual grandíssima, grandíssima. O que opera na vida deles é o espírito do anticristo. Eles já estão mortos por dentro. Eles estão completamente na mão de Satanás. Faz tudo o que Satanás quer, só que eles usam a Bíblia. Por que eles usam a Bíblia?
para enganar pessoas inocentes, pessoas que não têm conhecimento de Deus, pessoas que não têm o Espírito Santo. Cai na ladainha deles. E aí, meu irmão, desce, porque se não tiver no Espírito Santo, não tiver o Espírito Santo e muita vigilância, esse povo te destrói. Mas nós que somos de Cristo, sabemos que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio, que Ele não vai falhar, que Ele vai estar conosco a todos os momentos. Amados, que Deus abençoe a vida de cada um ouvinte que ouvir essa mensagem, que o Senhor possa te guardar de todo mal, que você possa buscar um conhecimento bíblico com rapidez para sua vida, antes que Jesus toque as trombetas, antes que as trombetas tocadas, antes que Jesus venha, porque depois do arrebatamento, acabou-se a chance de entrar, de ser salvo. O Espírito Santo vai ser tirado, a Bíblia vai ser tirada, e aí vocês vão ficar à mercê de Satanás. Aceita Jesus como Salvador da sua vida e leia a Bíblia. Busque a Deus através da palavra, da Bíblia Sagrada, e seja salvo. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos vocês.